Índia fechou algumas escolas para impedir a propagação de um vírus mortal. A Índia fechou escolas e escritórios para conter o vírus mortal. Outro vírus está novamente preocupando as pessoas pelo mundo. E como se não bastasse, ele tem uma taxa de letalidade 20 vezes maior que o da Covid-19, onde além de também causar problemas respiratórios, ainda causa inflamação no cérebro e outros sintomas. Mas como ele é transmitido? Será que pode se espalhar e chegar até o Brasil? É isso que te mostrarei agora. A Índia está tendo um surto viral no estado de Kerala, no sul do país, onde foi decretado o fechamento de escolas e estabelecimentos para tentar conter o Nipah, que é um agente infeccioso muito perigoso e pode causar vários sintomas, como problemas respiratórios relacionados à falta de ar e dor de garganta, vômito, diarreia, dor muscular e dor de cabeça, onde todos esses se apresentam em sua fase inicial. E conforme for piorando, pode levar os pacientes até mesmo a ficarem em coma, podendo ser fatal principalmente por causar inflamação no cérebro. E até o momento não tem nenhuma vacina ou remédio para prevenção ou tratamento. Geralmente, os sintomas aparecem depois de 20 dias após a contaminação, e com isso até 75% das pessoas infelizmente não resistem e morrem. E para se ter uma ideia do quanto este valor é alto, enquanto o Nipah apresenta entre 45% a 75% de letalidade, o Covid-19 antes mesmo das vacinas apresentava em média cerca de 2,9%, o que é um número que chega a ser 20 vezes menor que ele. E apesar de estar tendo uma grande repercussão recente, este já é o quarto surto do Nipah só no território indiano, e ao contrário do que alguns imaginam, ele já é conhecido há mais de 20 anos. Bom, na verdade nem tanto, pois na sua primeira aparição confundiu muitas pessoas. A primeira vez em que ele foi registrado foi no ano de 1998, em uma pequena fazenda na Malásia, onde algumas pessoas ligadas à criação de porcos apresentaram os mesmos sintomas, como febre, dor de cabeça e até mesmo convulsões, no qual foram internados por alguns dias, e um deles começou a apresentar uma inflamação no cérebro, até que após certo tempo, infelizmente não resistiu. 3 meses depois, aconteceu o mesmo em outra zona rural do país, onde 12 pessoas também foram internadas e apresentaram a mesma inflamação cerebral e os outros sintomas e também não resistiram. Com isso, os médicos concluíram que se tratava de encefalite japonesa, que é causada por um micro-organismo patogênico transmitido por mosquitos, semelhante à transmissão da dengue, que é muito comum aqui no Brasil, o que deixou a população em alerta com os mosquitos. Entretanto, a maioria dos casos geralmente é leve, o que não era nada parecido com os danos que estavam sendo apresentados. Isso fez os cientistas começarem a desconfiar que esse não era o real motivo, e com isso começaram a estudar sobre os sintomas, e logo de cara já encontraram uma contradição que provava não ser a encefalite japonesa. Os especialistas observaram que os porcos estavam tossindo intensamente, e a tosse não tem nada a ver com os sintomas citados, o que fez eles chegarem à conclusão que era um vírus totalmente desconhecido. A situação fez várias equipes investirem em estudos, pois a descoberta poderia ajudar à prevenção e até possíveis tratamentos para que evitasse casos semelhantes. Mesmo tendo muitos pesquisadores envolvidos, foi quase um ano depois, quando em 1999, que o Dr. Kao Bing-Chua, que na época ainda era um jovem universitário, estava analisando amostras e encontrou algo que, segundo ele mesmo, o deixou arrepiado, e era justamente um patógeno extremamente letal. Kao observou que ele apresentava uma coloração verde luminosa e decidiu lhe nomear de Nipah ou Nipah, dependendo do seu sotaque, fazendo referência à pequena cidade em que a amostra que ele utilizou foi encontrada. Após a descoberta, as informações foram compartilhadas com outras universidades e repassadas para laboratórios, para que eles buscassem amostras e realizassem estudos sobre esse novo vírus. Ainda em 1999, pessoas começaram a ser infectadas em outros países, sendo registrado em Singapura o primeiro caso fora da Malásia, que inclusive foi o local em que o Nipah foi descoberto pelo Dr. Kao Bing-Chua. E segundo as informações, tudo se iniciou após alguns porcos que estavam contaminados serem exportados para lá.
E com isso, os governantes exigiram o abate de mais de 1 milhão de suínos, para que a situação não tomasse proporções ainda piores. E 2 anos depois, no ano de 2001, ele novamente se espalhou e chegou até Bangladesh, onde até hoje acontecem alguns pequenos surtos nesses países, mas de maneira até certo ponto controlável. A situação fez com que os cientistas pudessem ter mais formas de estudar sobre ele, pois eles queriam entender quem estava realmente transmitindo para os suínos. Em meio aos estudos, alguns especialistas encontraram anticorpos em animais domésticos, como cães, gatos e até cavalos. Porém, descartaram a possibilidade de serem os responsáveis, pois eles não têm contato frequente com os porcos, o que demonstrou que eles também foram contaminados. Depois de várias tentativas, eles conseguiram finalmente encontrar os hospedeiros deste agente infeccioso, que era ninguém menos que os morcegos. Mas após alguns estudos, eles concluíram que não era quaisquer morcegos, e sim um tipo específico, que são os pteropos, um gênero gigante conhecido como raposa voadora, justamente pelo seu tamanho e coloração que o destacam entre os demais. Com isso, as equipes conseguiram realizar várias pesquisas relacionadas à maneira pelo qual ele era propagado, pois essa espécie é bem tranquila e geralmente se alimenta de frutas, o que descarta a possibilidade de que estavam transmitindo através de picadas nos porcos. Os pesquisadores coletaram amostras das árvores em que esses morcegos ficavam e notaram que, além do contato direto, a saliva e a urina deixadas nas frutas e nas árvores também poderiam causar a transmissão. Isso contribuiu para que os órgãos de saúde orientassem a população sobre os cuidados, o que fez com que ele se mantivesse controlado por muitos anos, tendo pouquíssimos casos alarmantes pelo mundo, até que em 2019 ele chegou no país que atualmente é o mais populoso do planeta e que sozinho tem nada menos que 1/6 da população global, que é ninguém menos que a Índia. Esse novo surto se iniciou com um garoto infectado que infelizmente não resistiu. Entretanto, ocorreu algo ainda mais inesperado que deixou até os cientistas assustados, que foi o número de contágio ainda maior que das vezes anteriores, onde os familiares e outras pessoas ligadas também contraíram o Nipah, que até o momento não era algo nada comum para um vírus tão letal como este. E entre os anos de 2019 e 2021, justamente na época em que a pandemia estava em alta, foram cerca de 3 surtos no país, que apesar de ter contaminado um número considerável de pessoas, a letalidade foi relativamente inferior aos ocorridos na Malásia. A situação levou a Organização Mundial de Saúde a se preocupar com uma possível epidemia no Sudeste Asiático, e até em alguns países africanos, pois ele foi detectado em várias outras nações. Contudo, como falado, a taxa de letalidade não estava preocupando os especialistas. Já em 2023, isso mudou rapidamente, onde foram registrados 23 infectados com o Nipah somente no estado de Kerala, e desses 23, infelizmente 21 não resistiram, o que demonstra que dessa vez a sua taxa de letalidade está muito maior que nas vezes anteriores. Isso fez o Estado fechar as escolas e os estabelecimentos para que não se espalhe ainda mais. E segundo a própria ministra da Saúde do estado de Kerala, o local está com hipervigilância, no qual centenas de pessoas estão sendo testadas. E as autoridades pediram para que os moradores usem máscaras e só vão a hospitais em situações de emergência. As equipes também estão realizando detetizações em vários lugares para tentar afastar qualquer tipo de contaminação, levando as pessoas a se prevenirem ainda mais. Mas afinal, se o Nipah vem dos morcegos, por que a maioria dos casos envolvem porcos? Bom, isso ocorre justamente por causa da resistência que o organismo dos suínos apresenta contra esse vírus. E ao contrário do que acontece com os humanos, os porcos resistem tranquilamente, e como se não bastasse, eles fazem com que ele tenha uma espécie de mutação. E como as pessoas têm muito contato direto com os suínos, provavelmente ele se adaptou ao organismo humano. E é justamente isso que alguns cientistas que estão estudando sobre esse patógeno afirmam, pois segundo eles, o Nipah pode não ter passado todos esses anos sendo contido, e na verdade ele apenas estava circulando de maneira silenciosa pelos organismos dos porcos. E como esses animais servem até de alimento para humanos, pode ter se adaptado até se tornar tão perigoso para as pessoas. A situação levou muitos a associarem esse agente infeccioso a outra pandemia. Mas será que realmente existe essa possibilidade dele se espalhar e chegar até o Brasil?
Bom, apesar de muitos especialistas afirmarem que as chances são baixas, a própria Organização Mundial de Saúde considera o Nipah como uma doença prioritária, pois além de não ter cura até o momento, apresenta um alto nível epidêmico e de letalidade. Entretanto, ele não se espalha tão facilmente como é o caso do Covid-19, que pode contaminar até alguns objetos, além de se espalhar até mesmo pelo ar. Então, para que ele chegue até outro país, teria que alguma carga com porcos contaminados ser exportada, como aconteceu no final da década de 90. Ou então, algum turista que passar pelo local se infectar e voltar para a sua nação, pois ao contrário do que alguns imaginam, a Índia recebe um número considerável de estrangeiros todos os anos, onde somente em 2022 foram mais de 6,19 milhões de turistas, que na maioria das vezes procuram principalmente o Taj Mahal, que é considerado pela Unesco como uma das 7 maravilhas do mundo. E de todo esse fluxo, uma parcela significativa envolve justamente o Brasil, no qual em 2019 foi registrado que cerca de 42 mil turistas viajaram entre os dois países, sendo 17 mil indianos que desembarcaram em território brasileiro e 25 mil brasileiros que desembarcaram na Índia. Porém, vale lembrar que para que alguém possa contrair o vírus, ele teria que ter contato direto com pessoas contaminadas, ou então ingerir alimentos infectados, e até o momento não foram registrados casos do Nipah nos pontos mais buscados do país. Sendo assim, demonstra que, como os especialistas já falaram, a possibilidade de uma nova pandemia é relativamente baixa, mas ainda assim é uma doença muito preocupante para a própria OMS. Principalmente pelo seu alto índice epidêmico e agora também pela sua adaptação que teve nos últimos anos, onde teve um aumento significativo de contágio e de letalidade. Deixe nos comentários se você acha que o Nipah tem altas chances de se espalhar pelo mundo ou se realmente acha que não há possibilidade disso acontecer. Não esqueça de deixar um like para contribuir. Que Deus te abençoe e até a próxima!